Essa é uma oportunidade única para debater um tema de grande relevância e grande sensibilidade para a população brasileira, para a saúde pública brasileira e, de fato, para a regulamentação de algo que tem sido demandado por milhões de consumidores no Brasil. Primeiro, acho que é importante nós fazermos uma diferenciação e colocar qual é a conceituação desses tipos de produto. São vaporizadores e produtos de tabaco aquecido. Os produtos de tabaco aquecido são aqueles que aquecem um produto de tabaco ao invés de queimar. Tem um sistema de aquecimento em forma de tabaco e vaporiza a nicotina em forma de aerosol a ser inalado. Os vaporizadores, por sua vez, podem funcionar tanto em sistema aberto quanto em sistema fechado. O sistema aberto pode conter os líquidos em que os próprios consumidores colocam, comprando separadamente. O sistema fechado é um sistema de cartucho, em que é substituído o cartucho na hora na hora do consumo. Ambos funcionam com uma similaridade. Eles aquecem o líquido com inalação de nicotina. Esse líquido com inalação de nicotina é absorvido pelo organismo. Todos eles se diferenciam do cigarro convencional, que opera por combustão. Isso tem uma diferenciação relevante no perfil de risco que eles oferecem. Quando se olha o cigarro convencional, por exemplo, o primeiro gráfico que é apresentado chama-se um cromatógrafo. Essa é a demonstração da quantidade de emissões que são detectadas no cromatógrafo. É muito superior ao que emite um produto de tabaco aquecido ou ao que emite, eventualmente, um vaporizador. Enquanto ao número de substâncias compostas na fumaça, o cigarro tradicional, por combustão, tem mais de 7.000 substâncias. Mais de 7.000 substâncias emitidas na fumaça. O produto de tabaco aquecido, por sua vez, tem de 100 a 1.000 substâncias emitidas. O vaporizador, por sua vez, de 10 a 100 substâncias. O número de substâncias potencialmente tóxicas de observação dos órgãos de saúde pública ao redor do mundo, cigarro tradicional de 100 a 150, tabaco aquecido menos de 20 e o vaporizador menos de 5. Por isso que costuma-se afirmar que até 99% menos risco ao consumidor, desde que sejam alternativas adequadamente regulamentadas, fiscalizadas e controladas pela agência regulatória. A maior revisão científica sobre esses produtos foi conduzida esse ano, num estudo publicado em novembro de 2022, revisou 418 estudos científicos, a maior de seu tipo no mundo, conduzida pelo King's College London, sob solicitação do Ministério da Saúde inglês, e chegou à conclusão, 7 anos depois da primeira afirmação que esses produtos têm 95% potencialmente menos risco do que os cigarros convencionais, reafirmando isso em 2022, e que esses produtos de fato oferecem menos risco do que os cigarros convencionais, uma pequena fração dele, ou 20 vezes menos. Para além disso, Cochrane, um órgão que compila e revisa estudos científicos de saúde pública ao redor do mundo, absolutamente independente, composto por mais de 35.000 pesquisadores, acabou de conduzir uma revisão de mais de 70 estudos e chegou à conclusão de que os cigarros eletrônicos têm forte evidência em serem muito mais eficientes em relação à substituição de cigarro convencional do que os conhecidos tratamentos de reposição de nicotina, como chiclete e gomas de mascar. E, adicionalmente, não foram encontradas evidências claras e definitivas de danos a partir dos cigarros eletrônicos com nicotina quando usados para parar de fumar. Tanto é assim que o Health Canada, em novembro de 2022, por ocasião de um dia de parar de fumar no Canadá, publicou um vídeo direcionado à população canadense, estimulando a população canadense, caso não consiga parar de fumar com os métodos tradicionais, que considere o cigarro eletrônico como alternativa de menor risco e de maior chance de êxito. E o próprio Reino Unido usa esses dados e coloca à disposição no seu site para toda a população em geral, estimulando tanto as pessoas para usarem cigarros eletrônicos para fumar cigarros convencionais e também afirmam que tem menor risco. Então, isso é algo que é de comum conhecimento das maiores autoridades de saúde pública ao redor do mundo, tal como é a Anvisa, que muitas vezes consulta e conversa com essas autoridades. Esses dados são muito recentes, são dados de novembro de 2022, mas há dados de mais longo prazo que também são considerados. Agora, uma preocupação que sempre surge é a respeito do consumo de pessoas menores de 18 anos. E é algo que a gente tem que endereçar com muita força e com muita vigor de fiscalização. Ocorre que, no Brasil hoje,
16,8% da população de 13 a 17 anos, segundo pesquisa do IBGE, Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, experimentou cigarros eletrônicos em algum momento, enquanto pesquisa do ASH, que é uma entidade independente do Reino Unido de controle do tabaco, observou que 7,7% da população inglesa, menor de idade, de 11 a 17 anos, havia experimentado. Um índice que é a metade do índice brasileiro. Evidentemente, continua sendo um índice de extrema preocupação. Agora, o mercado inglês, como tem uma regulamentação de 8 anos, ele consegue observar essa mecânica e adotar medidas de controle para reduzir efetivamente o consumo por menor de 18 anos. No Brasil, como nós estamos experimentando uma proibição que já dura 13 anos e, infelizmente, ela tem se mostrado de fato inefetiva, demandando uma regulamentação desses produtos, a gente vê um alto consumo por menores de 18 anos. Para além disso, qual é a situação do consumo de cigarros eletrônicos hoje no Brasil? Segundo pesquisa IPEC de 2021, divulgada em fevereiro de 2022, 2 milhões de adultos maiores de 18 anos hoje são consumidores desses produtos. 2 milhões de adultos. Então, a gente tem um contingente gigantesco de pessoas, 10% da população fumante, no Brasil, ou se considerado o percentual de pessoas que fumam, são consumidoras de cigarros eletrônicos. É um número muito grande. Em Brasília, por exemplo, 4% da população adulta consome esses produtos. Se olha para o Mato Grosso do Sul, 2,6%, Paraná, 2,4%, São Paulo, 1,4%. E esse é o número dado de 2021 para 2022. A expectativa é que esse número dobre, uma vez que as pesquisas anteriores realizadas pelo IPEC demonstraram uma multiplicação desse número de consumidores, saindo de em torno de 500 mil consumidores, duplicando para 900 mil e chegando a esses 2 milhões. Tanto é assim que uma pesquisa conduzida pelo Datafolha, a pedido da Associação de Controle do Tabagismo, uma entidade, uma ONG de controle do tabagismo instalada no Brasil, constatou que 0,22% da população consultada usava diariamente, 2,84% já usava às vezes, o que dá um consumo habitual. Então, 3% da população brasileira maior de 18 anos tem consumo habitual, o que significa 4,8 milhões de pessoas hoje consumindo. Então, é um número muito alarmante, muito preocupante, que demanda um olhar e uma atenção especial dos órgãos e autoridades de fiscalização e ajuste sanitário, para que a gente tenha uma regulamentação adequada, já que os consumidores estão demandando esses produtos. Como os países têm regulamentado? Talvez seja uma pergunta que surja. Interessante que durante a consulta pública recente que teve, chamada Tomada Pública de Subsídios por parte da Anvisa, 40 países foram consultados. Dos 40 países consultados, 17 responderam à pergunta da Anvisa se tinham regulamentação e, se tinham regulamentação, qual era a sua regulamentação. Desses respondentes, 5 mantinham a proibição ao momento da consulta, um deles acabou de retirar, a Noruega regulamentou, e ao momento da consulta, 12, ou seja, 70% dos respondentes, regulamentam a comercialização dos dispositivos eletrônicos, dentre países reconhecidos como Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Itália, Nova Zelândia, Reino Unido e toda a comunidade europeia de 27 países. Então, são produtos hoje que têm uma regulamentação bastante abrangente, estudos de longo prazo que estão sendo realizados por entidades como as entidades inglesas, que já acompanham esses produtos há mais de 7 anos e que continuam reafirmando seu potencial de redução de risco. E aqui é um ponto interessante e importante de se fazer uma diferenciação. As autoridades de saúde, elas consideram redução de risco nas suas políticas de saúde pública. Não significa que elas autorizem necessariamente os fabricantes ou quem os comercialize a fazer essas alegações de redução de risco. Então, é importante fazer essa diferenciação. As autoridades de saúde pública já reconhecem amplamente a redução de riscos. Alguns países, como Estados Unidos, Filipinas e Reino Unido, já permitem essas alegações, obedecidos critérios sanitários desses países, mediante a aprovação das suas respectivas agências sanitárias. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 79 países permitem e têm alguma medida de regulamentação já colocada. Então, todos esses países ditos desenvolvidos, e um dado interessante, 84% dos dados, 84% dos países participantes da OCDE
regulamentam cigarros eletrônicos hoje. Regulamentam como bens de consumo, mas com regras sanitárias bastante estritas. Concluindo, o que nós entendemos como uma regulamentação adequada? Não significa simplesmente fazer a liberação, mas fazer uma regulamentação consciente e adequada à realidade brasileira, que leve em conta a régua de risco, ou seja, esses produtos são de potencial risco reduzido e, ao serem produtos de potencial risco reduzido, merecem uma regulamentação adequada a essa realidade. Os adultos para maiores de 18 anos, sempre, ou seja, esses produtos não são voltados para menores de 18 anos, padrões de produto para a gente evitar situações como a gente vê de explosão de dispositivo, vazamento de dispositivo, contaminação aconteçam, limites de nicotina, como tem hoje para o cigarro convencional e como todos os países do mundo colocam, lista negativa de ingredientes para evitar situações como a que aconteceram nos Estados Unidos. Teve uma crise chamada EVALI, conhecida, e era por conta da inalação de acetato de vitamina E, que é absolutamente inadequada para inalação, e só com a regulamentação e fiscalização sanitária se consegue evitar isso. Um grau de pureza de nicotina aromatizantes, nicotina grau farmacêutico, aromatizantes grau alimentício, pelo menos, e para fechar essa regulamentação, mais importante, informação e educação a todos. Tanto que é um produto voltado para maiores de 18 anos, um produto voltado àqueles adultos que desejam deixar de fumar e querem uma alternativa de menor risco e não optam por deixar absolutamente de fumar, e também prevenindo o acesso de menores de 18 anos, evitando o acesso de menores de 18 anos. Tem um dado interessante que eu não trouxe aqui na apresentação, mas vale levantar porque ele foi muito discutido. A pesquisa Covitel indicou que 1 a cada 5 jovens brasileiros de 18 a 24 anos estava consumindo cigarros eletrônicos no país. Se fizer um cálculo muito simples, matemático, a gente chega em torno de 8 milhões de pessoas consumindo, fora o público jovem de 18 a 24 anos, se for levar em conta a pesquisa Covitel neste cálculo. A pesquisa Datafolha indicou 4 milhões e 800, a pesquisa IPEC 2 milhões. Então, corrobora muito o que você está trazendo. As pessoas muitas vezes têm vergonha de dizer, mas estão consumindo. Agora, indo para a sua pergunta, que eu acho que é excelente, o que há hoje no Brasil é um debate que precisa ser esclarecido com a sociedade brasileira. O fato é, esse debate em outros países do mundo já está muito mais avançado. No Reino Unido, por exemplo, as pessoas estão discutindo agora aprimoramentos da regulação, fase 3 da regulação, outros momentos da regulação. No Canadá se discute aprimoramento de regulação, nos Estados Unidos, aqui a gente está discutindo o começo da regulamentação. E por quê? Aí eu trago alguns exemplos. Primeiro, se vê muito especialmente repercutido, notícias de pessoas que estão ficando doentes com cigarros eletrônicos. Isso vai muito na fala da doutora Alessandra. O que está acontecendo? A gente não sabe o que as pessoas estão consumindo. Então, muitos artistas têm ido para o hospital e se vê muitas notícias, artista X ou artista Y, sem entrar em mérito de quem seja, indo para o hospital no consumo de cigarro eletrônico. Mas o que a pessoa está consumindo? Tem algum controle sobre isso? Absolutamente nenhum. E tem uma outra questão importante, que é em relação ao equilíbrio de quais pesquisas são discutidas com mais profundidade no Brasil. Essa semana tem um exemplo muito interessante. Na segunda-feira foi divulgada uma pesquisa, uma pesquisa que foi publicada no Jornal Mundial de Oncologia, uma pesquisa divulgada em fevereiro de 2022, como se cigarro eletrônico causasse câncer muito mais cedo do que cigarros convencionais. Foi dessa forma que foi colocado, repercutiu nos principais veículos de mídia no país. O fato é, essa pesquisa em específico, ela teve, quando foi divulgada em fevereiro de 2022, uma tarja do próprio jornal dizendo que tinha preocupação com a acuracidade dos dados da pesquisa e com a sua metodologia. Na medida em que há essa preocupação, é importante que os veículos, ao fazerem essa divulgação, coloquem isso ponderadamente. E eu coloco um outro ponto para consideração, que é o estudo inglês, com 418 estudos, o maior de seu tipo no mundo, encontrou baixíssima aderência no debate público brasileiro, inclusive na comunidade de saúde pública brasileira. Então, Fernando e colegas, eu acho que o que a gente precisa, talvez hoje no Brasil, é aprofundar esse debate com ciência de alta qualidade, com alta qualidade de revisão científica e alta qualidade, de fato, dos dados que são avaliados.